Você sabia que existem fósseis de gotas de chuva? Até gotas de chuva podem fossilizar. Em certos solos macios, marcas ficam preservadas, com o tempo viram pedra. São registros de chuvas de milhões de anos, mostram o clima do passado. E cientistas estudam essas marcas para entender a Terra antiga. A geologia guarda memórias incríveis. Até chuva deixa sua marca na história. Sabia que você troca de pele todo mês? As células da pele vivem poucas semanas. Elas se renovam o tempo todo. Você perde milhões de células mortas por dia. É como ganhar uma pele nova todo mês. Por isso é importante cuidar bem dela. O corpo nunca para de se regenerar. É um exemplo de renovação constante, pois seu organismo é uma máquina viva. Você sabia que algumas lulas têm órgãos que emitem luz? Algumas espécies têm órgãos especiais. Chamados fotóforos, produzem luz própria. Usam isso para confundir predadores. Também ajudam na comunicação ou para atrair presas no escuro. É como ter lanternas biológicas. A bioluminescência é um truque incrível. Você sabia que plantas se comunicam? Elas liberam substâncias químicas no ar. Avisam outras plantas de ataques de insetos. Podem até mudar o sabor para se proteger. Raízes trocam sinais químicos no solo, formam redes com fungos para trocar nutrientes. É uma verdadeira internet vegetal. Elas são mais inteligentes do que parecem. A natureza tem suas próprias linguagens. Você sabia que há mais átomos em um copo d'água do que copos d'água no oceano? Eles contêm cerca de 10 elevado à 25ª potência de moléculas. É um número absurdamente grande. Existem mais átomos no copo do que copos no oceano. Isso mostra como tudo é feito de partes minúsculas. O mundo invisível é gigantesco em números. A química revela essas escalas incríveis. Cada gole é um mar de átomos. Você sabia que o cheiro de grama cortada é um pedido de socorro? O cheiro bom que sentimos é sinal de estresse. A planta libera substâncias químicas ao ser cortada. É um pedido de socorro para outras plantas. Essas substâncias alertam sobre danos. Podem até atrair insetos que atacam predadores. É uma forma de defesa indireta. A natureza e suas estratégias. Até o cheiro do jardim conta uma história. Você sabia que os morcegos são os únicos mamíferos que voam de verdade? São os únicos mamíferos com voo ativo. Outros planam, mas só eles batem asas. Tem membranas finas entre os dedos. São incríveis caçadores noturnos. Usam ecolocalização para caçar no escuro. Ajudam no controle de insetos. Também polinizam flores. São muito importantes para o ecossistema. Você sabia que um formigueiro pode ter milhões de habitantes? Um formigueiro pode ter milhões de indivíduos. Elas trabalham de forma organizada. Dividem tarefas como operárias, soldados e rainhas. Constroem túneis complexos no solo. Podem durar décadas no mesmo lugar. A comunicação é feita com feromônios. Juntas formam uma super organização viva. São engenheiras naturais incríveis. Você sabia que seus olhos veem tudo de cabeça para baixo? Sim, a imagem que entra nos seus olhos é invertida. A lente projeta tudo de cabeça para baixo. É o cérebro que corrige isso para você. Ele processa e reorganiza as imagens. Sem isso, o mundo pareceria ao contrário. É um exemplo incrível de adaptação. Mostra como dependemos do cérebro. Ver é muito mais complexo do que parece. Você sabia que a água quente congela mais rápido que a fria? A água quente pode congelar mais rápido que a fria. Esse fenômeno é chamado de Mpemba. Foi observado por acidente na Tanzânia. Ainda não é totalmente explicado. Pode envolver evaporação, convecção e gases dissolvidos. Desafia a lógica do dia a dia. Mostra como a ciência sempre investiga. Você sabia que a Lua não tem lado escuro permanente? Ela sempre mostra a mesma face para a Terra. Isso é chamado rotação sincronizada, mas todo lado da Lua recebe luz. O lado escuro é só o lado oposto a nós. Durante o mês lunar, a luz se move por toda a superfície. Não existe um lado eternamente escuro, é só uma questão de perspectiva. A astronomia nos ensina a ver melhor. Você sabia que o Sol representa 99% da massa do sistema solar? É gigantesco comparado aos planetas. Tem gravidade suficiente para segurar tudo em uma órbita. Sem ele, não haveria vida na Terra. É uma usina de fusão nuclear. Produz energia que chega até nós em minutos. Nos aquece e ilumina todos os dias. Você sabia que há insetos que fingem ser galhos? Alguns imitam galhos e folhas. São chamados insetos bastão ou bicho-folha. Usam camuflagem para escapar de predadores. São mestres da ilusão na natureza. Até balançam para parecer folhas ao vento. Enganam até olhos treinados. É uma defesa incrivelmente eficiente. Mostra a criatividade
criatividade da evolução. Você sabia que você compartilha DNA com uma banana? Humanos compartilham cerca de 60% do DNA com bananas. Isso mostra como a vida é conectada. Temos genes básicos em comum, são instruções para funções celulares. A evolução reutiliza boas ideias. Mesmo espécies tão diferentes são parentes distantes. A biologia revela laços inesperados. Você sabia que pinguins têm joelhos escondidos? Pode parecer que eles não dobram as pernas, mas os joelhos estão escondidos nas penas. Eles têm um fêmur, uma tíbia e uma fíbula como nós. A perna fica inclinada para trás. Isso ajuda a nadar melhor. Na terra eles balançam para caminhar. São adaptados para o frio extremo e para a vida entre gelo e mar. Você sabia que os tubarões existiam antes das árvores? Eles surgiram há mais de 400 milhões de anos, muito antes das árvores aparecerem na Terra. Nadavam em oceanos primitivos enquanto continentes ainda se formavam. Sobreviveram a várias extinções em massa, são predadores altamente adaptados. Verdadeiros fósseis vivos nadando até hoje. A história deles é mais antiga que de muitas florestas. Você sabia que existem vulcões no fundo do mar? São chamados vulcões submarinos. Eles liberam lava e gases debaixo d'água. A maioria das erupções acontece nos oceanos, formam montanhas e ilhas ao longo do tempo. A lava esfria rápido e cria novos solos. Até ecossistemas únicos surgem ali. São verdadeiros construtores do planeta. Você sabia que você solta mais de meio litro de gases por dia? É em média, meio litro por dia. São cerca de 14 a 20 liberações. Isso é completamente normal. É resultado da digestão e das bactérias intestinais. Ajuda a aliviar a pressão no intestino. Sem isso, teríamos muito desconforto. Falar sobre isso é um tabu? Acho que não, mas faz parte do ser humano. Você sabia que as tartarugas podem viver mais de 150 anos? Algumas espécies chegam a até mais. São um dos vertebrados mais longevos. O segredo está no metabolismo lento. Isso reduz o desgaste celular. Elas envelhecem bem devagar. Cada ano é como uma década para nós. Guardam histórias de gerações. São um símbolo da paciência e resistência. Você sabia que algumas aranhas usam teias como paraquedas? Algumas espécies usam seda para voar como vento. Esse comportamento se chama balonismo. Elas soltam um fio e deixam ao vento para levá-las. Assim viajam por muitos quilômetros. Às vezes caem até em barcos no oceano. É uma forma de colonizar novos lugares. Parecem pequenas exploradoras do ar. São leves, mas muito espertas. Você sabia que o corpo humano produz eletricidade? O corpo gera cerca de 100 watts em repouso. É energia suficiente para acender uma lâmpada. Os músculos e o cérebro são os maiores geradores. A eletricidade move sinais nervosos. É vital para o funcionamento do coração. O corpo é como uma bateria viva. Tem química, energia e movimento. Você é uma usina ambulante. Você sabia que as lulas têm cérebro em formato de donut? O cérebro delas é em formato de anel e o tubo digestivo passa pelo meio. Ou seja, se comerem algo grande demais, podem danificar o próprio cérebro. Apesar disso, são super inteligentes, têm excelente memória e usam camuflagem. São caçadoras ágeis e misteriosas. A biologia marinha surpreende muito. Você sabia que o nariz pode lembrar 1 trilhão de cheiros? Nosso nariz é muito mais poderoso do que parece. Pode distinguir até 1 trilhão de odores diferentes. É mais do que qualquer outro sentido. Cheiros ativam memórias e emoções. Um simples perfume pode te levar ao passado. O olfato é direto e primitivo. É uma ferramenta poderosa do cérebro. Seu nariz é quase um radar emocional. Você sabia que os polvos podem abrir potes e resolver quebra-cabeças? Eles são super inteligentes entre os invertebrados. Conseguem abrir potes com tampa rosqueada e até resolver problemas simples. Usam ferramentas no fundo do mar. Aprendem observando e têm boa memória. Tem 9 cérebros e 8 braços cheios de neurônios. Podem mudar de cor para se camuflar. São verdadeiros gênios do oceano. Você sabia que os elefantes choram por emoção? Eles formam laços fortes com o grupo. Choram quando perdem membros da família. Podem expressar tristeza e saudade. Inclusive fazem rituais ao redor de corpos. Demonstram respeito pelos mortos e reconhecem o próprio reflexo no espelho. São animais com grande inteligência emocional, talvez mais sensíveis do que imaginamos. Você sabia que os morcegos sempre viram à esquerda ao sair da caverna? Estudos mostram que eles viram sempre à esquerda. É um padrão observado em diversas espécies. Pode ser instinto ou estratégia de voo. Ajuda a evitar colisões na saída. Voam usando ecolocalização e navegam no escuro com precisão. São mestres do voo noturno e cheios de comportamentos curiosos. Você sabia que um dia em Vênus é mais longo que um ano? O planeta gira muito devagar sobre si mesmo. Leva mais de 240 dias terrestres para dar uma volta, mas gira ao redor do Sol em 225 dias. Ou seja, um dia lá é mais longo
longo que um ano. Além disso, gira ao contrário da Terra. O Sol nasce no oeste e se põe no leste. A sua atmosfera é quente e tóxica. É um planeta cheio de mistérios. Você sabia que os pintinhos se comunicam antes de nascer? Durante os últimos dias da incubação, eles emitem sons para os irmãos nos ovos ao lado. É uma forma de coordenação de nascimento. Eles se avisam sobre o momento ideal de nascer. Assim, todos eclodem quase ao mesmo tempo. Isso ajuda na sobrevivência do grupo. Um verdadeiro bate-papo pré-natal. A vida já começa com comunicação. Você sabia que a gasolina já foi vendida em farmácia? A gasolina era comprada em farmácias, antes dos postos de combustível existirem. Os motoristas compravam galões como remédio. Era um produto vendido ao lado de álcool e querosene. Os carros eram novidade e raros, e os primeiros abastecimentos foram improvisados. Com o tempo surgiram os postos como conhecemos, mas é curioso como tudo começou. Você sabia que seu cérebro é pequeno, mas muito exigente? Ele representa só 2% do peso do corpo, mas consome cerca de 20% da sua energia total. Mesmo em repouso, ele trabalha o tempo todo, controla a respiração, batimentos e pensamentos. É como um supercomputador dentro da sua cabeça. Por isso, pensar cansa, e depois de estudar dá fome. Seu cérebro nunca dorme completamente. Para mais curiosidades, se inscreve no canal.